Carnelucci já dizia: ai do juiz que não sente dúvida. Evidentemente que isso pressupõe um estado de imparcialidade. É a partir da imparcialidade que se acomoda beneficamente no processo a situação de dúvida para o julgador. Todo julgador inicia o processo, notadamente o processo penal, numa situação de dúvida. Portanto, significa que dúvida está intimamente ligada ao princípio da imparcialidade. O juiz que não entra num processo em dúvida, ele já fez a sua escolha, já fez a sua opção e vai desenvolver o processo única e exclusivamente para corroborar a sua escolha. A breve discussão de hoje vai envolver uma pequena síntese deste livro, que é do professor Arno Dowry Jr., O Estado e Seus Inimigos, que é uma reflexão bastante importante, interessante, e parte dos crimes de lesa majestade para discutir a formação do que se chama Estado e daquilo também que se chama Estado democrático de direito. A pergunta é a seguinte: se os crimes de lesa majestade foram significativamente apurados ao longo da história, a partir de um recurso de linguagem que foi se adaptando às necessidades do Estado e das majestades que o antecederam, foram se adaptando tais linguagens na escolha dos respectivos inimigos. Ou seja, os tais crimes políticos, na realidade, são frutos de um exercício de linguagem perpetrados pelo soberano à custa de sua autoproteção. Isso é uma reflexão bastante importante, na medida em que esse mesmo Estado, para se proteger como majestade, se coloca ao mesmo tempo vítima e julgador. Significa então que todo Estado é, em sua essência, o inquisidor. E significa então também que todo Estado é, na sua primeira análise, um inimigo do cidadão. É por isso que as constituições devem limitar esse inimigo, devem cerceá-lo, devem contê-lo, porque seguramente trata-se de um monstro. Caso contrário, como dizia um jurista chamado Heinz Gossels, como admitir que é a própria defesa que tenha que apontar as agressões e as injustiças, as ilegalidades verificadas dentro de um processo? Caso o Estado fosse realmente dotado desta neutralidade, não deveria, ou pelo menos não necessitaria da defesa ter que fazê-lo. Mas a defesa tem constantemente que ficar atenta às armadilhas que o Estado proporciona, porque ele guarda consigo, ocultamente, a sua intenção punitiva, travestida, é claro, da sua autodefesa. É nisso, portanto, que se traduz uma discussão sobre direito penal do inimigo, a escolha do inimigo, como neutralizá-lo, como impedir o seu discurso político contrário aos objetivos daquele Estado. Da mesma forma, se observa a questão do lawfare, que é a guerra feita contra alguém usando demasiadamente, abusivamente, o instrumental jurídico. E nisso também há um pouco do bode expiatório, também há um pouco do homo sacer,
Enfim, podemos analisar com com um pouco mais de cautela, que ao longo da história o que o Estado fez e vem fazendo é única e exclusivamente criar mecanismos de se proteger e de se manter, e dividindo o inimigo a partir do seu ponto de vista, do ponto de vista do Estado. Não há um discurso claramente estabelecido nos manuais de direito, estabelecendo que o inimigo é o Estado. Ao contrário, o inimigo é sempre o cidadão. E dentro desse Estado, um judiciário que não obedece lei alguma, que não acata a Constituição, de nada serve. Muito pelo contrário, nesse tipo de Estado, o judiciário pode ser uma organização criminosa muito perigosa. Foi assim que aconteceu recentemente no direito nazi, no direito nazista. Só que no direito nazista, depois de festejados, eles foram fuzilados.